Olá, saudações em Cristo. Estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica e eu quero tratar hoje sobre o amor ao próximo, o amor uns aos outros. Quando nós pensamos sobre esse assunto, nos vem à mente uma pergunta: como que as pessoas devem tratar umas às outras? E a Bíblia nos dá uma resposta muito clara. Ela nos ensina que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E amar como Cristo nos amou é, sem dúvida, um grande desafio. Outra pergunta que nos vem à mente a respeito disso é: como demonstrar este amor uns aos outros? E a Bíblia nos dá essa resposta de várias formas, mas eu quero hoje me utilizar aqui do texto bíblico de 1 Pedro capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12. E aqui diz assim: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Então, aqui nós temos resumidamente como que nós podemos demonstrar esse amor uns aos outros. O amor que é o amor que Cristo, ou o amor pelo qual Cristo nos amou. Bom, vamos lá. Aqui nós temos algumas atitudes que demonstram este amor. O apóstolo Pedro diz que devemos todos ser de igual ânimo. Ser de igual ânimo significa ter o mesmo pensamento, ou viver em harmonia, é a unidade de alma. E o cristão tem um valor maior em comum, que é o evangelho, os valores do evangelho. Existem muitas divergências entre as pessoas, mas nós cristãos temos esse valor em comum, que é, na verdade, muito maior do que as divergências que existem entre nós. Então, apesar das nossas divergências que temos uns com os outros, que existem entre nós, nós estamos unidos por este interesse em comum, de maneira que nós podemos amar uns aos outros, tendo este ânimo que é igual, que está voltado para aquilo que é comum entre nós, que é o Evangelho, ou que são os valores do Evangelho. Outra forma de demonstrar este amor uns para com os outros, o amor de Cristo, é sermos compadecidos uns com os outros. Ser compadecido, então, é demonstrar o interesse pelo sofrimento de outra pessoa. Compadecer é nos manter ao lado uns dos outros quando tudo vai bem e principalmente quando as coisas não vão bem. Então, essa atitude de ser compadecido com o sofrimento do próximo é uma demonstração de amor. Jesus teve compaixão das pessoas e estava com elas enquanto elas sofriam. Outra forma que o texto nos apresenta para então demonstrarmos este amor uns para com os outros é sermos fraternalmente amigos. Esse tipo de amor é resultado da relação entre irmãos. É o tipo de amor que é a base de grandes amizades. Então, as pessoas que constroem grandes amizades certamente são fraternalmente amigos. E o amor de Cristo, então, nos torna amigos dele, e Cristo nos ama fraternalmente de maneira que, então, este amor deve ser também evidenciado nos nossos relacionamentos, de forma que cultivemos a amizade uns com os outros, estejamos juntos uns dos outros por meio do amor de Cristo. O texto fala que nós devemos também ser misericordiosos. Então, ser misericordioso é mais intenso do que ser compadecido. É um passo a mais ou é um passo além da compaixão. Porque ser misericordioso envolve exercer o perdão quando alguém nos decepciona. E como muitas vezes nós somos decepcionados uns pelos outros. E como muitas vezes nós decepcionamos os outros. E aí é que entra, então, o ser misericordioso. Ir além da compaixão. Então, ter a disposição de perdoar as falhas que as pessoas cometem contra nós. E ainda, o apóstolo Pedro diz que a demonstração desse amor também se dá através da humildade, devemos ser humildes. Então, a humildade possibilita que os interesses dos outros tenham também espaço, e não apenas os nossos próprios interesses.
porque o orgulho e a soberba faz com que somente os interesses próprios sejam considerados. E quantas pessoas muitas vezes têm deixado de viver nos relacionamentos essa qualidade da humildade, porque querem que apenas os seus próprios interesses sejam considerados. E Pedro termina aqui falando sobre sermos praticantes do bem. Então, nessa parte do texto, o apóstolo Pedro tem em mente aqui o relacionamento de crentes também com pessoas incrédulas, com ímpios. E Pedro expressa o que fazer quando oposições surgem nas relações, né? E ele fala aqui que nós devemos não sermos apegados ao mal, ou não pagar o mal por mal, ou injúria por injúria. Pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O nosso coração pecaminoso é muito voltado a praticar o mal contra aquele que nos faz o mal, ou contra aquele que peca contra nós. Mas o apóstolo Pedro nos orienta que nós devemos ser praticantes do bem. E por que sermos praticantes do bem? Ele resume isso mostrando que o favor de Deus está sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que praticam o bem. Por outro lado, Deus é adversário daquele que pratica o mal. Quando nós somos atingidos pela maldade de outras pessoas, ao invés de nós praticarmos o mal como resposta, nós devemos ser praticantes do bem, continuar fazendo aquilo que é certo e colocar nas mãos daquele que julga retamente. Então, assim, nós podemos praticar o amor uns aos outros. Assim como Cristo nos amou, devemos amar uns aos outros, e aí nós vimos algumas práticas, algumas atitudes que devem fazer parte do nosso viver diário nessa demonstração de amor. Que Deus te abençoe e te dê graça, e nos dê graça para vivermos segundo a vontade do nosso Deus.